Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Daniel Pacheco, advogado especialista em divórcios e heranças, e você está aqui no nosso canal Direito de Alta Complexidade. Meus amigos, divórcios em cartórios com filhos menores de idade ou ainda incapazes, agora é permitido. Será mesmo? Vamos acompanhar comigo esse vídeo até o final, porque como sempre eu vou trazer informações aqui de forma clara e objetiva e desmistificar o que a mídia anda reproduzindo por aí acerca dessas novidades do mundo jurídico. Fica comigo até o final desse vídeo, garanto que você vai compreender de forma clara essas alterações nas resoluções do nosso Conselho Nacional de Justiça. Meus amigos, mais uma vez, várias notícias dando conta de que agora é possível se fazer divórcios em cartório, ou seja, de forma extrajudicial, mesmo se você tiver filhos menores de idade. E aí a mídia, não só a mídia jurídica, tá? Porque apesar de ser uma informação tecnicamente jurídica, isso repercute no âmago das famílias. Então a mídia tradicional, jornal, televisão, rádio, repercutiu essa notícia com muita força nos últimos dias, trazendo essa possibilidade de que agora basta você e seu cônjuge, você e seu companheiro, desejando se divorciar, desejando dissolver a sua união estável, se dirigirem ao cartório, mesmo com filho menor de idade, e vai ser possível encerrar esse casamento, encerrar essa união estável. O que vem acontecendo, e nós já estamos recebendo vários relatos disso. As pessoas estão chegando até o cartório e se deparando com uma surpresinha que as notícias não estão revelando quando dão a matéria. De que, na verdade, não é bem assim. E por que não é bem assim? Quero te convidar para, na tela, ver comigo o que está por trás dessa notícia e, de novo, trazer o que é verdadeiro e o que não é. Vem comigo. Bom, como eu falei para vocês, se a gente botar aqui no próprio Google, fizer uma pesquisa, divórcio com filhos menores extrajudicial, e rolar a tela, nós vamos ver várias matérias aqui dizendo isso. Mesmo com filho menor, divórcio pode ser feito em cartório. Divórcio, CNJ permite que divórcio seja feito em cartório mesmo, e eu vou abrir essa notícia aqui, que é uma notícia do portal Migalhas, um portal até mesmo importante no mundo jurídico, e olha só o título da notícia. CNJ permite que divórcio seja feito em cartório mesmo com filho menor. Meus amigos, só que tem um grande detalhe, e é grande mesmo, porque se nós formos lá na resolução 35 do CNJ, que é quem, de certa forma, regulamentou atos extrajudiciais, que é o órgão responsável por regulamentar isso e, em tese, alterou algumas disposições, nós vamos ver que, na verdade, nada mudou em relação a isso. Olha o que diz aqui no artigo 33 da resolução número 35 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 34, no seu parágrafo 2º. Eu vou ler o caput do artigo. As partes devem declarar ao tabelião, no ato da lavratura da escritura, que não têm filhos comuns, ou havendo indicar seus nomes, as datas de nascimento e se existem incapazes. Isso aqui são as disposições referentes ao divórcio consensual. Obviamente, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, lembrando que quando a gente fala de divórcio em cartório, divórcio extrajudicial, nós sempre vamos partir já do pressuposto, partir da premissa que nós estamos diante de um ato amigável, de um ato consensual, onde há concordância de ambas as partes em procurar o tabelião para lavratura daquele ato. Então não há litígio. Esse é o primeiro ponto. Não pode haver litígio, não pode haver briga entre as partes, tá? Mas olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 34. Havendo filhos comuns do casal, menores ou incapazes, será permitida a lavratura da escritura pública de divórcio. E agora a pegadinha, meus amigos. Desde que devidamente comprovada a prévia resolução judicial de todas as questões referentes à guarda, visitação e alimentos deles, o que deverá ficar consignado no corpo da escritura. Então vejam só, volta para a tela comigo e eu quero te dizer o seguinte, vejam só que o que diz a resolução no seu parágrafo 2º do artigo 34
nada mais, nada menos do que já acontece hoje em todo o Brasil. Eu sei disso, vocês devem estar dizendo, não, esse advogado só pode ser louco, porque então todos os portais de notícia estão noticiando algo e o Daniel é que está dizendo que é mentira. Pois é, meus amigos, não é a primeira vez que isso acontece, né? Vocês que me acompanham aqui no meu canal, inclusive está chegando por aqui agora, inscrevam-se, ativem as notificações, deixem o like. É importante para a gente continuar fazendo conteúdo e vocês acompanhar o conteúdo de forma clara e objetiva. Não é a primeira vez que eu venho aqui, não vou dizer desmentir, mas tirar essa nuvem de fumaça de cima dessas notícias que claramente são tendenciosas. E eu não sei qual o intuito disso. Basta dar a notícia como ela tem que ser. Meus amigos, não mudou absolutamente nada em relação ao divórcio, como já era e continuou sendo. O divórcio hoje, extrajudicial amigável em cartório, só é possível desde que previamente sejam resolvidas todas as questões atinentes à prole, aos filhos. Guarda, pensão e alimentos. Desculpa, guarda, pensão e convivência. Com isso, com uma sentença homologando essas questões amigavelmente ou até mesmo não amigavelmente, porque eu não preciso necessariamente que seja feito de forma amigável essas questões em juízo, eu com essa sentença judicial que homologou essas questões e o Ministério Público acompanhou esse feito, porque é necessário que o Ministério Público acompanhe isso, aí sim eu posso ingressar com a partilha de bens desse casal, se é que existe, aí sim no cartório para fazê-lo de forma extrajudicial. Mas aí você deve estar se perguntando, Daniel, e qual é a serventia então de eu poder resolver as questões atinentes à prole, ao filho, judicialmente e depois ir para o cartório fazer a eventual partilha de bens? Pois aí que tá, meu amigo. Isso já acontece, isso já existe, isso nós já fazemos na prática há muitos anos. Seguimos fazendo e seguiremos fazendo por um simples motivo. Aliás, mais de um simples motivo, mas um motivo muito fácil de explicar. Tempo e dinheiro. Por quê? Vejam só. E deixa eu te falar também outra coisa, tá? Deixa eu te dar a minha opinião sobre isso. Eu vou fazer um outro vídeo separado para falar sobre a possibilidade do inventário judicial, agora sim, em cartório, mesmo na presença de herdeiros menores e capazes. Isto sim a Resolução 35 alterou para permitir, e isso sim foi uma grande mudança maravilhosa. Faço outro vídeo para falar sobre isso no momento oportuno. Mas da mesma forma que alterou para permitir o inventário extrajudicial 100% em cartório, poderia sim ter incluído o divórcio 100% em cartório, nos casos de divórcio amigável, evidentemente, com a presença de filhos menores. Não há nenhum problema. Basta que o Ministério Público seja intimado pelo tabelião a verificar as questões atinentes ao filho, eles dando o aval, ou seja, o Ministério Público opinando pela homologação do acordo em relação às crianças, à prole, aos menores, vai proceder com a escritura pública de divórcio. Por que não? Mas, meus amigos, por que se faz ainda esses atos separadamente? Por que há essa previsão? E por que se eu preciso fazer isso judicialmente, as questões do filho, por que eu já não resolvo tudo junto? Vamos lá, vamos pensar a seguinte situação. Se eu tenho como cliente um casal que não possui bens, não possui nenhuma situação financeira, patrimonial que eu precise partilhar, evidentemente que não faz diferença nenhuma eu esperar a sentença que homologou as questões atinentes ao filho, à filha, ao menor, e depois ir para o cartório. Não vou ter o que fazer no cartório, certo? Não vou ter o que partilhar. Então, ali mesmo, judicialmente, a gente já tem a decretação do divórcio, a homologação dos termos de guarda, convivência e alimentos, e está encerrado esse caso. Mas em muitas circunstâncias, e não são poucas, pessoal, muitas, nós temos aqui um vasto patrimônio a ser partilhado. E aí sim, de se ponderar, quando as partes estão em acordo, consensualmente, que nós façamos, primeiramente, o divórcio e as questões relativas aos filhos, as questões relativas à prole, judicialmente, e a partilha de bens em momento oportuno, ou seja, posteriormente.
E esse momento oportuno vai ser após a sentença decretando o divórcio e homologando as questões referentes aos filhos. E aí sim, com essa sentença, eu vou passar a etapa de partilha de bens no cartório. Por que isso? Porque imagine a seguinte situação. Embora nós atuamos no Brasil inteiro como advogados, aqui eu vou exemplificar o estado em que nós estamos sediados, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós temos como custas judiciais de um processo, qualquer processo na esfera civil, existem as custas judiciais. O percentual do valor da causa. O valor da causa em um processo, ele é definido pelo proveito econômico, benefício econômico, quando pode ser apurado, tá? No caso de um processo onde há o pedido de divórcio e regulamentação de guarda, convívio e alimentos, o valor dessa causa deverá ser o valor referente a 12 parcelas de pensão alimentícia. Então, um exemplo bem básico, se a pensão que ficou acordado entre os pais é R$2.000 por mês para esse filho, o valor da causa vai ser R$24.000. Desses R$24.000, eu vou ter que pagar custas judiciais para homologar essa ação. Isso, evidentemente, se eu não tiver condições de isenção dessas custas, tá? Mas, via de regra, eu vou trabalhar nessa hipótese para ilustrar para vocês. Então, R$2.000 vezes 12 meses, eu tenho aqui R$24.000. Desses R$24.000 vão ser calculados 2,5%. 2,5% disso é o equivalente a R$600 de custas judiciais, certo? Então, para eu ingressar com a minha causa para homologar as questões referentes ao divórcio, guarda, convivência e pensão, em uma pensão de R$2.000 por mês, eu tenho um custo com as custas judiciais, não é advogado, não é honorário advocatício, é as custas que se paga para a justiça, de R$600 no Rio Grande do Sul, que fique bem claro, cada estado tem a sua regra. Imaginem que eu tivesse um patrimônio de R$4 milhões, pessoal, envolvido aqui, uma partilha de bens com R$4 milhões. O valor das minhas custas judiciais aqui seria o total do patrimônio, então uns R$4 milhões, tá? Se eu fosse fazer todo o processo via judicial, seria os R$4 milhões, mais os 12 meses de pensão alimentícia. Esse seria o valor da causa nesse divórcio. Então seriam R$4 milhões e R$24.000, tá? Mas para arredondar aqui, eu vou deixar só os R$4 milhões. Vezes 2,5% de custas judiciais, nós teríamos aqui mais de R$100.000 em custas judiciais. Tá? Se a minha conta não estiver errada aqui, mais de R$100.000 em custas judiciais para eu simplesmente distribuir a minha ação aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul, no primeiro grau. Porém, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim como todos os outros, eles trabalham com um teto máximo de custas judiciais, um limitador de custas, que hoje está em mais ou menos R$50.000. Então, mesmo que extrapole os R$50.000, não pode passar disso o valor das custas. Então, vamos lá. R$50.000 seria o máximo de custas que uma ação pode ser cobrada para ingresso aqui no Rio Grande do Sul, tá? Nos outros estados existem as tabelas de custas dos outros estados. No cartório, no tabelionato, nós fazendo com essa estratégia de primeiro homologa-se as questões dos filhos, depois a gente leva a partilha dos bens para o cartório, nós temos uma diferença muito grande, meus amigos. Porque o tabelionato de notas, ele tem uma tabela de custas totalmente diferente. O teto máximo de custas no tabelionato de notas aproximadamente é de R$5.000 aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Esse é o teto. Então, esse patrimônio que eu estou ilustrando aqui de R$4 milhões, essa escritura geraria o teto máximo aqui de mais ou menos R$5.000. Então, nesse meu exemplo, eu tenho uma economia de aproximadamente R$45.000 para os meus clientes, somente na distribuição dessa ação.
Então, eu não vou me aprofundar aqui em quanto efetivamente custa um divórcio. Eu vou fazer um vídeo separadamente só para dizer quanto custa um divórcio. E isso, inclusive, se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários. E aí sim eu vou trazer aqui passo a passo quanto custa o tabelionato, quanto custa o registro de imóveis, quanto custa a escritura, quanto custa a média dos honorários, tudo isso. Mas hoje aqui só para você ter a dimensão do porquê é interessante, sim, essa previsão de o divórcio extrajudicial poder ser feito. E por que que nós fazemos isso? Muitas vezes. Mas, para fazer o desfecho, te dizer que na prática não mudou, desculpem meus amigos, porcaria nenhuma. Nós ainda assim precisamos de um ingresso anterior na justiça, para que nós tenhamos essa sentença dissolvendo o casamento e a união estável, resolvendo as questões dos filhos, para daí sim poder ir ao cartório e aí fazer a partilha de bens de forma sempre amigável, quando eu falo em cartório, de forma extrajudicial. Então, meus amigos, não caiam em notícias tendenciosas, não caiam em fake news, até podemos chamar assim. Teve várias notícias aí que deram como garantido que agora era só ir no cartório que estava resolvido, e não é assim dessa maneira. Parte ruim disso é que segue tudo igual. Uma sentença hoje, mesmo homologatória, leva um tempo elevado ainda, muito elevado. Óbvio que são tempos médios, eu já tive sentenças sendo homologadas em 60 dias, já tive também sendo homologadas em 1 ano, sendo sempre tudo amigável. Era só homologar as questões referentes ao filho e o divórcio, e ainda assim levou 1 ano tramitando. Então vejam só a discrepância de prazo, de tempo, para a gente poder daí sim ingressar com a partilha de bens no cartório. Meus amigos, apesar desse monte de informações que eu adicionei aqui no final, eu espero que isso tenha sim ajudado vocês. Se ajudou vocês, mais uma vez, deixem o like aqui no vídeo, inscrevam-se aqui no nosso canal e qualquer dúvida que nós pudermos ajudar, seja você colega advogado, de maneira a parcerias, de maneira a consultorias especializadas, entre em contato pelo link aqui da descrição, diretamente no WhatsApp do nosso escritório. E você que tem dúvidas, precisa de acompanhamento jurídico, também deixo aqui à disposição o nosso WhatsApp, o nosso site, e entre em contato conosco, é sempre um prazer recebê-los. Um forte abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo.